no dia 4 de fevereiro de 1758, quando vem aqui então o irmão, não é, do Marquês de Pombal, que é o primeiro-ministro do rei D. José I, rei de Portugal, e eleva o que era então povoado a Vila de São José de Macapá. A construção da fortaleza de São José de Macapá, ela está baseada também na política pombalina para a Amazônia, que é de proteção e de defesa. A ideia, inclusive, dela é de impor, não é, esse poder lusitano na Amazônia de forma geral. Tanto é que a fortaleza nunca precisou ser utilizada, inclusive, por conta disso, porque somente pela imponência dela, ela por si só já impunha, não é, este poder e este medo para que não houvesse outras possíveis invasões. A fortaleza ela é construída basicamente pela mão de obra indígena e pela mão de obra negra escravizada, né? Obviamente com financiamento do governo português, inclusive foi interrompida, né? Ela é inacabada justamente porque o rei D. José I falece e depois quem assume é a Dona Maria I, que observa que há muitos gastos em torno da construção da fortaleza e aí finaliza ela no modelo em que ela se encontra. Depois, quando foi na inauguração, houve um processo ali do próprio Estado, do poder público, de uma espécie de higienização étnico-racial, em que essas pessoas que estavam na frente da cidade foram retiradas, né? A gente diz que foram expulsas dessa região e foram ocupar as margens periféricas. Eu tava na minha casa, sentado, não tava em... Não dá para falar de Macapá sem falar do Marabaixo, porque se você verificar desde das nossas antiguidades, a questão histórica de Macapá está ligado à questão do Marabaixo. Se você vai verificar a própria cidade de Macapá, que era ali por volta ali do Formigueiro e também à frente da cidade ali por onde ficava a casa do governador, a gente vai verificar que era locais onde os negros moravam. Teve a ocupação nos quilombos, quilombo do Criaú, quilombo ali que fica à margem do Rio Pedreira, que é Santo Antônio da Pedreira, Abacate da Pedreira, Ressaca da Pedreira, né? Todas ali em volta do rio, porque no Rio Pedreira eles pegavam também a maior parte daquelas pedras para fazer a construção da fortaleza, né? Como material de construção da fortaleza. E alguns ocuparam porque os quilombos são historicamente espaços de resistência, né? Para fugir da situação de escravidão que eles viviam. Conheci muitas personalidades do passado desse Marabaixo, pessoas que deram a vida pela nossa tradição, entendeu? O Marabaixo, merecidamente, ele precisava ser reconhecido como patrimônio imaterial do Brasil, porque o Marabaixo, nós aqui macapaenses conhecemos, mas o Brasil não conhecia o Marabaixo e precisava exatamente desse reconhecimento, mesmo para valorizar tantas pessoas que contribuíram para manter viva essa tradição. Mais de 70% da população do Amapá se autodeclara preta ou parda. Então, a partir desses dados, a gente entende a importância da população negra para a formação da população amapaense, do povo do Amapá, e a importância dessas pessoas também na nossa cultura, na nossa história, na política e na economia. Nós temos aqui uma cultura preta amapaense riquíssima. A gente tem o Marabaixo, mas também a gente tem o batuque, né? A gente tem diversos elementos que corroboram com a importância da população preta no nosso estado. Quem nunca viu o Amazonas nunca irá entender a vida. Quando o Janari Nunes chega aqui como primeiro governador, ele altera, então, transforma Macapá de fato, né, na capital desse território. E aí, a partir desse momento que o Janari traz essa ideia de desenvolvimento para a nossa região. Como Macapá já foi fundada, não é, nesse processo de dependência do próprio estado, a nossa capital ela tem uma dinâmica que é diferente de outras cidades, obviamente. Primeiro por ser uma cidade na Amazônia, né? E aí o momento que a gente vive, os processos econômicos são sempre ciclos econômicos. Nós vivemos o período de extração aurífera, de ouro, né? Nós vivemos um momento de extração do látex, inclusive por conta da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Depois nós vivemos um momento de expansão e de exploração mineral, que ainda tem muito forte hoje no estado, mas principalmente com a exploração do manganês. Ou seja, Macapá já nasce e sempre se tornou dependente, não é, do poder público. 73% de tudo que entra no estado vem da União, 23% é receita própria. Então essa característica confere um desajuste fiscal muito grande para a nossa base produtiva. Então, as diversas gestões que geriram esse estado não tiveram essa preocupação de criar essa dissociação entre dependência e autonomia fiscal. A gente não vai conseguir se desenvolver
e Macapá nesse cenário, se não houver uma reversão gradual nessa relação, em que seja uma base de 60-40, 65-35, em relação a que eu recebo de transferência e aquilo que eu estou gerando de recurso próprio. Nós não temos uma elite criadora de técnicas e tecnologias, como é o caso da Tecnificante. Nós não temos uma elite construtora de técnicas e tecnologias, como é o caso da Tecnificadora. Nós temos uma elite tecnificada. Isso significa que nós consumimos produtos, não produzimos nada. O Macapá é um grande negócio porque se não tiver dinâmica econômica, o espaço não funciona. Nós temos aí agora uma instalação de uma cadeia produtiva do petróleo, né, em que inclusive pode duplicar esse nosso PIB, saindo dos atuais 28 bilhões e 20 milhões para em torno de 60 milhões. Isso através de receitas de royalties, crescimento de ICMS, da estrutura de serviços, do investimento em educação, para a qualificação de mão de obra. Então são perspectivas interessantes para os próximos anos, desde que seriamente geridas pelos poderes públicos, seja estadual e municipal. É importantíssima essa exploração, sim, mas a gestão responsável da administração pública em relação a criar as infraestruturas que no passado não se teve essa preocupação de criar, pode trazer as mesmas consequências que nós vivemos, como no caso de Serra do Navio, do Lourenço, aqui na região do Jari, a Jari Celulose e outros casos que nós tivemos no Amapá. Hoje a gente tem visto que o turismo de evento, turismo ecológico, considerando a nossa bioeconomia, começa a se destacar como também fontes de desenvolvimento. Então são variáveis, são setores em que o Estado, a gestão municipal, tem que focar também, considerando a nossa localização estratégica e como um dos estados mais preservados do país. Tem que se ter uma gestão que pense, projete o Amapá para o futuro,